Os romanos reganham a confiança e a esperança de vitória, enquanto os púnicos recuavam de celeiro em celeiro, tentando alimentar o próprio exército. Sem aliados, sem suprimentos e contra um exército 2 vezes maior do que eles os perseguindo, parecia que a vitória era um sonho distante para Cartago. Porém, a soberba e a pressa romana levam eles para uma batalha desesperada contra a brilhante mente militar daquela geração. E a pequena cidade de Cannae tem o seu nome imortalizado nos livros de história como o local da maior derrota da história de Roma. Aníbal conseguiu escapar da armadilha de Fábius, e seus problemas estavam temporariamente resolvidos. Mas o exército romano ainda persistia em sua perseguição, e aquilo tinha que parar se Aníbal quisesse vencer a guerra. O problema que Fábius causava não foi explicado anteriormente, mas é o problema do lento sangramento do exército púnico que ele estava causando. O ditador Fábius não estava com seu exército parado enquanto seguia Aníbal, como contado no último episódio. Sua estratégia girava em torno da falta de suprimentos dos púnicos e de como melhor puni-los por isso. Desde a Batalha do Tracimeno, os púnicos estão saqueando cidades e campos para se alimentar e sobreviver. E o jeito que essas coisas normalmente acontecem é que destacamentos menores do exército vão para vilas para saquear e pilhar em busca de água e comida. Contudo, o exército gigante de Fábius no horizonte garante que esses destacamentos não possam ir muito longe, ou eles arriscam ser isolados, pegos e mortos. Fábius essencialmente apresentava um dilema para Aníbal. Seus saqueadores podem ou voltar com pouca comida e lentamente causar fome e deserções de seus homens, ou eles podem arriscar a vida tentando bater uma meta alimentar do seu exército. Por isso, a situação dos Campos Falernos era tão crítica, e quando Aníbal consegue se desvencilhar daquela armadilha, ele evita esse sufoco por recursos, sim, mas só temporariamente. Uma resposta mais definitiva para o problema tem que ser elaborada, ou eventualmente, Fábius vai vencer essa guerra por inanição. Felizmente para Roma, a estratégia de Fábius estava funcionando contra os púnicos e ambos os generais sabiam disso. O exército agora estava em campo há quase um semestre, aliviando o pânico pela destruição de Roma que já estava passando, para o alívio dos cidadãos da República. Agora, infelizmente para Roma, o alívio de um exército lá fora lutando contra o inimigo transformou esse pânico em ansiedade. O povo aguardava notícias de quando o inimigo seria finalmente vencido e nada. Nenhuma batalha, nenhuma emboscada, só o ditador Fábio seguindo o inimigo e vendo ele destruir os aliados de Roma em primeira mão. Muitas conspirações sobre Fábius foram levantadas, e quando Aníbal consegue finalmente fugir dos Campos Falernos, a competência de Fábius é quem começa a ser julgada como o verdadeiro inimigo. Tanto os plebeus quanto os patrícios, embora mais os plebeus, sem entender o plano, começam a atacar tudo a respeito da pessoa de Fábius. Afinal, o inimigo está bem ali na frente dele. Era só ele atacar na mente dos romanos. Contudo, ele se mantém passivo, e os romanos chegam à conclusão óbvia. Se o ditador não vai enfrentar o inimigo, nós temos que arrumar alguém que o faça. Fábius é chamado para Roma para observar rituais religiosos e deixa seu segundo em comando com as instruções para manter a estratégia fabiana contra os púnicos. Marcus Minucius Rufus, o Magister Equitum do ditador, assume o exército com gosto e se prepara para descumprir a única ordem que ele recebeu. Como muitos romanos, Minucius esperava uma batalha de frente contra o invasor, mas a chance nunca lhe foi dada. Todas as notícias que Roma recebeu até agora de suas derrotas tinham como principal fator a falta de competência da cavalaria. E Minucius via aquilo como um erro histórico a ser corrigido em batalha. A ânsia por se provar competente com a cavalaria era enorme, e um dia ele conseguiu o que queria. O exército romano seguiu Aníbal pelo curso do rio Volturno até virar nordeste e ir em direção à pequena cidade de Geronium. O que Aníbal queria lá? Grãos. Geronium
era um celeiro importantíssimo para o abastecimento das cidades da República, e resolveria o problema de abastecimento dos púnicos enquanto negava esses mesmos grãos para os romanos, fazendo com que o lugar fosse um ótimo objetivo estratégico para Aníbal. Contudo, 2/3 dos homens púnicos, mesmo ocupando a cidade, ainda se aventuravam nos arredores para água, comida e saques aos vizinhos. E foi em um desses saques que Minúcius conseguiu o que queria. Organizando sua infantaria leve, o mestre do cavalo conseguiu um confronto contra os púnicos que intimidou eles. Ele conseguiu matar alguns do lado de fora de seus acampamentos, e o ataque foi tão bem sucedido que pelos próximos dias os inimigos se recusavam a sair para procurar comida e água. O exército púnico estava sempre pronto para responder um próximo ataque de Minúcius. E quando essas notícias chegam a Roma, Minúcius emerge no cenário político como um líder corajoso e realmente romano em seu caráter. Políticos, vendo a oportunidade de ganhar favor com o povo numa decisão mega controversa, elevam Minúcius ao cargo de coditador junto de Fábius, na esperança de que ele tomasse a liderança e atacasse os inimigos. As leis romanas proibiam a deposição de um ditador, então o Senado ficou com a segunda melhor opção. E agora, com 2 cabeças, o exército se prepara para atacar as forças invencíveis dos cartagineses. A instituição da ditadura foi criada justamente para que Roma agisse decisivamente sem as travas da democracia em tempos de crise. Então, ter 2 chefes de Estado da República com ideais diferentes meio que ia contra toda a ideia de ter uma pessoa no comando. Só que o Senado não ia deixar de fazer isso só porque não fazia sentido nenhum, e ordena a Minúcius que tenha metade das forças de Fábius. Fábius toma um acampamento recuado, enquanto Minúcius acampa próximo ao inimigo, sinalizando que ele está pronto para o combate, demonstrando exatamente o tipo de iniciativa que agradava tanto à honra romana quanto à estratégia púnica. Assim como os romanos notaram a coragem de Minúcius, Aníbal também estava de olho nisso, e agora ele sabia que tinha alguém do outro lado que respondia a provocações, e isso poderia servir muito bem para ele vencer mais algumas batalhas. Em alguma manhã do final do verão de 217, as forças de Aníbal pareciam em uma posição quase que idêntica à do dia que ele foi atacado. Uma posição suspeitamente idêntica, com a diferença que, dessa vez, Aníbal está preparado. Minúcius, vendo a infantaria leve no morro, manda sua própria infantaria para dominar o terreno e a cavalaria logo atrás. Do ponto alto, Aníbal podia manobrar suas forças com perfeição, e logo, quando o choque de infantaria aconteceu, a cavalaria numídia também estava lá para parar a carga da cavalaria romana. A batalha estava correndo com uma sincronia quase coreografada, e Aníbal orquestrava suas forças em direção ao grande finale. As forças romanas já começavam a mostrar sinais de derrota no centro, quando Minúcius ordenou o resto de suas 2 legiões em direção ao morro. Porém, as ordens vieram tarde demais. Enquanto o reforço subia o morro, a cavalaria romana novamente é sobrecarregada por sua contraparte numídia, e eles batem em retirada. Isso deixa a infantaria leve fraca e desesperada lá no centro, e vendo que a disciplina quebrou, eles decidem correr ladeira abaixo. O que foi horrível. As legiões se embananaram de um jeito que a coordenação do ataque e a recuada desesperada transformaram as formações de batalha em um bloco de carnaval, onde todos os homens estavam essencialmente presos uns nos outros, correndo em várias direções diferentes, de um jeito cada um por si. E então, Aníbal dá o sinal para suas tropas escondidas. Sim, ele fez de novo. Na calada da noite, ele escondeu 5.000 de seus melhores homens perto de arbustos e árvores mortas, próximos à batalha. As legiões em pânico então foram atacadas por todos os lados, e a destruição parecia inevitável. E Minúcius talvez não viveria para entender que ele tinha feito exatamente o que ele precisava fazer para dar a vitória a Aníbal. Mas foi então que, no meio da batalha, os 2 lados notam algo que salvaria Minúcius.
Fábius e suas legiões estavam de prontidão para salvá-los de Aníbal. Os homens que recuaram tinham se formado com as legiões de Fábius e agora avançavam a passos largos para salvar o outro ditador. Aníbal, temendo ficar preso entre dois exércitos, ordena uma retirada organizada, e ali termina a Batalha de Geronium. Do lado púnico, continuar a batalha com os romanos era arriscado, mas vencível. Porém, Aníbal sabia que, depois da destruição dessas legiões, os romanos poderiam levantar outro exército em meses, enquanto que cada soldado perdido em batalha custaria muito mais caro para substituir do lado dos cartaginenses. Depois da batalha, Minúcius pede desculpas a Fábius e abdica do cargo de ditador, concordando que 2 ditadores era realmente uma ideia idiota, e retorna ao cargo de Magister Equitum de Fábius. Após a Batalha de Geronium, a situação evoluiu para um impasse entre os 2 exércitos até o fim do ano. Os 2 lados sabiam que quem atacasse primeiro arriscava mais sua posição. Então, a estratégia fabiana continuou a funcionar enquanto os púnicos exauriam as reservas de grãos da cidade durante o inverno. O ditador Fábius acompanhou o exército até o fim de seu mandato como ditador, e eleições novas são organizadas para os cônsules do ano de 216. Mas embora ninguém suspeitasse na época, essas eleições seriam responsáveis pelo dia mais sangrento da história de Roma. Os 2 homens elevados ao consulado de 216 eram Gaius Terentius Varo, um plebeu ultrademocrata que fez sua fama atacando a paciência e falta de ação de Fábius, afirmando que os patrícios estavam enrolando a guerra para ganhos pessoais no Senado. Ele argumenta que, se fosse ele no comando, ele levantaria o maior exército que Roma jamais viu e acabaria com a ameaça de uma vez por todas. O outro cônsul eleito era Lucius Aemilius Paulus, de família patrícia e eleito pelos patrícios para defender a aristocracia romana e ser um contrapeso ao ânimo, ímpeto e popularidade de Varo. Roma então ergueu 4 legiões, e um exército sem precedentes de 8 legiões e por volta de 80.000 homens seria formado quando essas legiões se juntassem com os homens de Fábius para lidar com esse aparente gênio do combate. Claramente, Aníbal jamais conseguiria lidar com um exército quase 2 vezes o tamanho do seu próprio. Ou pelo menos, era esse o espírito que levava os romanos a lutarem mais uma vez contra esse inimigo que era quase invencível. Enquanto isso, Aníbal recebe essas mesmas informações de seus espiões em Roma. Ele sabe que o próximo confronto pode ser o seu último, e com os grãos acabando no começo da primavera, ele abandona a cidade e corre para o outro lado do rio Alfídios, tomando então outro depósito de grãos dos romanos, Cannae. A pequena cidade de Cannae era importante em um quesito militar. Ela tinha um celeiro grande de grãos. Porém, o campo plano próximo ao rio era quase perfeito para uma luta de cavalarias, que Aníbal sabia que era sua única vantagem real naquele confronto. Ele acampa e aguarda os romanos para o grande showdown da guerra. E então, os romanos chegam. Revezando o comando a cada dia, Varo e Emílius chegam na cidade de Cannae com seus 80.000 homens, um número sem precedentes na história de Roma. 8 legiões seguiam as ordens do cônsul Emílius no dia, que optavam pela cautela. Ele percebe que o terreno aberto do outro lado do rio era ideal para a cavalaria de Aníbal e prefere lutar do lado de um terreno mais montanhoso e acidentado. Então, ele acampou do outro lado do rio. No outro dia, o comando passa para o político Varo, e Varo tem uma ideia diferente sobre o que há de ser feito. Ele reconhece que os romanos têm uma vantagem numérica esmagadora e que aquela vantagem deveria ser mais do que suficiente para derrotar essa ameaça. Apesar dos avisos de prudência de seus conselheiros militares e do próprio Emílius, Varo os ignorou. Os 2 exércitos se formavam, os romanos com 80.000 homens, formados em 3 linhas de manípulas, a tradicional formação romana,
enquanto as alas eram compostas por cavaleiros. E num erro que vai acabar custando o exército inteiro, ele instrui suas legiões a se espremerem em formações mais fechadas para dar mais força ao ataque no centro e tentar cortar o exército púnico ao meio. Do outro lado, os 50.000 homens de Aníbal estavam dispostos em uma linha contínua, com os flancos reforçados com os líbios, e nas alas, a cavalaria vinha em peso. No centro, os 3 filhos de Asdrúbal, Aníbal, Mago e Hanno Barca, usariam os gauleses e espanhóis inicialmente formando um arco para realizar uma das manobras mais geniais da guerra. O título desse vídeo já confessa quem vai ganhar, mas nesse caso, o como é realmente muito mais interessante a qualquer observador da história. A batalha se inicia no flanco oeste, com a cavalaria se chocando e, sem ter muito como manobrar, evoluindo para uma luta corpo a corpo meio atípica a cavalarias. Logo, o outro flanco também entra em combate, mas com mais espaço para manobras abertas e uma luta de cavalarias tradicional. O problema para os romanos de enfrentar um inimigo assim era claro. Os púnicos não só eram mestres nesse tipo de luta, mas esses em particular estavam lutando sem parar há muito tempo com Aníbal. E embora o esforço seja comendável do lado romano, em poucos minutos o lado oeste colapsa e o lado leste mostra sinais de fraqueza. Enquanto isso, a estratégia romana de ter um centro firme e forte e tentar quebrar o exército inimigo no meio estava sendo muito efetiva, com os romanos marchando para frente sem parar, como era esperado. Aquele número de soldados era realmente assustador para qualquer general que o enfrentasse, e sua força estava à mostra naquela tarde. O arco que parecia ter sido feito para segurar um empurrão romano estava lentamente dobrando sobre si mesmo, e as forças romanas pareciam ganhar rapidamente espaço no meio. Talvez nem mesmo os Barca dariam conta de um exército tão grande. Os flancos ainda seguravam o exército, mas o centro avançava sem muita dificuldade. Lentamente, os soldados romanos se acumulavam um atrás dos outros, ficando cada vez mais apertados em suas formações, enquanto se afunilavam nessa meia-lua de púnicos que estava se formando. A cavalaria experiente africana espanta o resto dos romanos a cavalo e, dentre eles, Varo foge para a segurança do acampamento romano. Quando a cavalaria foi finalmente vencida, uma trombeta soou e, com o arco da formação púnica completamente invertido, o avanço dos romanos para. Lentamente, foi ficando óbvio para todo mundo que aquele não era um avanço romano bem-sucedido, mas uma manobra púnica, e que era a vez dos púnicos de avançar. De repente, os romanos notaram que estavam quase envelopados pelas forças africanas dos flancos, e logo se viram lutando em todas as direções ao mesmo tempo. As tropas veteranas de Aníbal cercando aqueles romanos, combinadas com o sol quente do começo do verão e com o fato de muitos deles não conseguirem mexer os braços de tão presos que estavam, transformou aquele campo de batalha em um massacre. Entre 50 e 70 mil romanos encontraram a morte nessa batalha, com a maioria das mortes ocorrendo nessa parte da batalha. Enquanto do outro lado, apenas 5 a 8 mil mortos para o lado de Cartago. Alguns sobreviventes conseguiram cortar um caminho para fora desse massacre ou fugiram a cavalo. Porém, nenhum número de sobreviventes justificaria tamanha derrota. Roma, em uma tarde, perdeu um cônsul, 2 ex-cônsules, minúcios, 80 senadores, 2 tesoureiros e metade de todos os tribunos militares da República. Basicamente, as mentes por trás da República e a principal liderança romana daquela geração estavam agora empilhados na desconhecida cidade de Cannae como corpos. Nenhuma outra nação na história sobreviveu a um golpe tão certeiro e continuou lutando. E parecia que o fim estava chegando para a cidade eterna. As notícias que chegam em Roma são perturbadoras e vão deixar os romanos num estado quase catatônico de choque, desespero e medo. Os 2 exércitos consulares tinham sido destruídos, não vencidos ou enganados, destruídos.
Toda a liderança romana de uma geração agora estava enterrada numa vala comum em uma vila qualquer. 5 grandes vitórias em sequência tinham rendido a Aníbal o status de conquistador e ele estava prestes a destruir Roma para sempre. Não havia nada que os romanos pudessem fazer contra o general. Todos eles sabiam disso. As próximas notícias a chegar são piores ainda. Seus aliados, ou melhor, ex-aliados, agora declaram apoio a Aníbal. Cidades em Samnium, Apulia, Campânia e toda a parte sul da Itália se aliando ao conquistador e contra Roma. Embora as cidades costeiras fizessem oposição a Aníbal como Neápolis e Rhegium, o apoio solitário dessas cidades não seria o diferencial na guerra. Ele colheu uma coalizão de aliados para finalmente marchar em Roma e, no fim, o gênio em combate acabaria tomando a decisão mais criticada e questionável de toda a sua vida. Tanto aos olhos de seus contemporâneos quanto aos olhos da história, Aníbal, com toda essa vantagem montada em seus ombros, escolheu fazer nada. Nada! Ele continuou sua política de tentar tornar aliados de Roma contra a República. Claro, ele não tinha exatamente os homens para tomar facilmente a cidade. Mas fazer nada? A essa altura do campeonato? Por quê? Esse é o ponto na história que marca o apogeu do poder de Aníbal como o único mestre do sul da Itália. 6 anos atrás, ele era um comandante numa parte mal amada do mundo. E agora, ele é o mestre da Itália, acima inclusive da República Romana. Mas não por muito tempo. Enquanto isso, um tribuno militar acabaria sobrevivendo com 500 homens desse massacre em Cannae. Um homem que nós já vimos lutar contra Aníbal e que tem uma história muito parecida com Aníbal. Ele pode não ser muita coisa agora, mas Publius Cornelius Scipio Filho vai usar tudo o que aprendeu para virar as marés da guerra a favor de Roma. E vai ser ele quem o destino coroará como o Scipio Africanus, o homem que venceu Aníbal. Esse episódio foi um oferecimento dos patrícios de Roma. Seja você também um patriótico cidadão da nossa adorada República do Microhistórias, doando seus impostos para a continuação do nosso canal eterno. Assim, você ajuda a continuação desse projeto. Muito obrigado e até a próxima.